Olá, bem-vindos novamente aqui a Mindália Televisão, grata por nos seguirem. Estamos aqui a conversar com o Alexandre Gama e o título desta entrevista é A Casa como Espelho da Minha Vida, não é assim, Alexandre? Exatamente. Antes de mais, obrigada por aceitar o nosso convite. Então explique-nos quais são os sinais que a casa nos dá, que são o espelho da nossa vida. Muito bem. Então, eu trabalho na área do Feng Shui e dentro do Feng Shui trabalhamos de variedíssimas formas, existem muitas escolas, muitos caminhos a seguir e por isso é que há muita gente também que se baralha um pouco porque às vezes encontra pessoas a trabalhar de forma diferente. Uma das ferramentas que eu utilizo no meu trabalho é exatamente identificar tudo aquilo que acontece na minha casa, tudo aquilo que está materializado através dos sinais da casa, seja um cano que se entope, uma lâmpada que funde, um pé de uma mesa que fica torto, uma arreguinha dela na parede, portanto tudo aquilo que nós consideramos de sinais que me obrigam a fazer algum esforço ou a ter que remediar qualquer coisa da casa, e há uma ligação muito direta entre isso que aconteceu na casa e qualquer coisa que está a passar na minha própria vida. Ou seja, eu consigo pegar na planta da casa, fazer um mapeamento das várias zonas da casa e em função do fenómeno que aconteceu, vamos imaginar que é uma lâmpada que se fundiu. A lâmpada quer dizer que eu estou com pouca energia ou que tive um curto-circuito ou que, portanto, houve qualquer coisa que estourou. E, portanto, já sei, houve qualquer coisa que, do ponto de vista energético, eu estava ali a explodir quase, então fez com que houvesse um curto-circuito e que explodisse com a lâmpada. Nesse caso, eu ver qual o assunto da minha vida que eu possa estar preocupado e que me leva a ter esta sensação de estar quase a explodir. Portanto, qual a minha preocupação? Então, em função da localização dessa lâmpada que se fundiu dentro da minha casa, eu vou ver exatamente qual é o assunto que me está a preocupar. Se é o assunto do trabalho, se é o assunto familiar, se é o assunto do dinheiro, se é o assunto mais relacional, se é uma preocupação com os meus ascendentes e, portanto, os pais ou os avós ou casas onde eu cresci, ou se é uma preocupação com os meus descendentes, no fundo, as crianças ou aqueles que estão ao meu cargo. E então nós conseguimos ver exatamente através das diferentes zonas da casa o tal mapa que nos diz qual o assunto que neste momento está a precisar mais da minha atenção. E depois também, pelo tipo de sinal que aparece, nós fazemos interpretação, porque como eu disse há pouco, uma lâmpada que estoura tem a ver com um curto-circuito, nós dizemos que é fogo a mais e portanto a pessoa está quase ali a estourar, mas por outro lado pode ser também, se não for uma lâmpada que estoura, mas for por exemplo um cano que entope, o cano entupido é eu ter dificuldade de soltar alguma tensão, de largar alguma coisa que já pertence ao passado, mas eu que não consigo soltar aquilo. E então o que eu poderei dizer é alguma emoção que me está a deixar ainda preso, alguma questão que eu não estou a deixar soltar, sei lá, alguma relação que já faz parte do passado, algum assunto que eu já não me devo preocupar mais com isso, mas eu emocionalmente ainda fiquei ali muito agarrado, e então é difícil soltar aquilo. Naturalmente, quando isso acontece, materializa-se na casa, por exemplo, um cano entupido. Não quer dizer que todos os canos entupidos tenham que ser isto, porque depois cada caso é um caso diferente e isto tem que ser interpretado dentro de determinado registro, não é? Sim. Alexandre, ou seja, o que nos está a querer dizer é que se tivermos uma lâmpada fundida na casa de banho, é diferente de a lâmpada ser fundir na cozinha. Sim, eu não vou pela localização da casa de banho ou da cozinha, mas vou mais pelo mapeamento, se é quando eu entro na minha casa, e normalmente entro pela porta de entrada, a porta pela qual eu uso todos os dias, eu crio um mapa na casa a partir daí, que é o que nós chamamos o baguá, e portanto, em função da direção em que eu entro dentro de casa, eu divido logo a casa em 9 setores. É como se eu desenhasse um jogo do galo em cima do quadradinho da casa e essas 9 zonas diferentes dão-me uma leitura com características diferentes, independentemente de ser cozinha ou ser quarto ou ser casa de banho. Tem a ver mesmo com a localização física, se é a parte do fundo ou se é a parte do início, se é a parte do lado direito ou se é a parte do lado esquerdo. É essa a localização que nos dá. Quase como se fosse o nosso corpo. Quase como se fosse o nosso corpo, exatamente. Se é a parte de baixo, ou se é a parte de cima, ou se é o lado esquerdo, ou se é o lado direito. É exatamente isso. Como se eu dividisse o meu corpo em 9 zonas diferentes, que eu fazia o jogo do galo em cima do meu corpo, mas vou fazê-lo em cima da casa. Ok, quais são assim os sinais mais evidentes que nós podemos tirar como evidência de sintomas? Ora bem, dentro desses sintomas há uns que são mais ou menos universais. Há muitas pessoas que se queixam, sei lá, o store que encrava. E então eu tenho que perguntar sempre, qual a função do store? Porque temos de ir também pela função. E há pessoas que dizem, olha, o store encravou, mas eu nunca o tinha fechado na vida, portanto ele estar encravado ou não estar, não me faz grande diferença. Então, nesse caso, eu não considero um sintoma, porque aquilo não muda nada na vida da pessoa. Agora, uma pessoa que precisa do store todas as noites para fechar, diz que só consegue dormir com tudo escuro. Se não consegue fechar o store, quer dizer que a pessoa não está a conseguir proteger em relação àquele assunto.
que não sabemos qual é, tem que perceber em cada casa, não é? Mas se antes, pelo contrário, o store bloqueou para baixo e a pessoa não consegue abrir, aí não é uma questão da pessoa não se conseguir proteger, a pessoa não está a conseguir abrir, a pessoa está bloqueada. Houve qualquer coisa que bloqueou na vida da pessoa e a pessoa sente-se ali presa e não se consegue libertar daquela prisão. E, portanto, o mesmo store que está bloqueado pode ter funções diferentes. E nós temos que ver. Quem fala de um store fala de uma janela, que é igual. A janela encravou, eu não consigo abrir ou eu não consigo fechar. Outras vezes é a porta de entrada. Também, eu tenho dificuldade em entrar em casa. Quer dizer que eu tenho dificuldade em chegar ao meu retiro, àquela parte que é só minha, que eu estou totalmente confortável. Portanto, eu tenho dificuldade em aceitar o conforto da minha vida. Ou antes, pelo contrário, eu tenho a dificuldade em fechar a porta quando venho embora. Agora, mas porquê é que eu fecho a porta? Normalmente por uma questão de segurança. Portanto, eu estou numa fase em que me sinto inseguro, de tal maneira me sinto inseguro que eu não estou a conseguir fechar a porta à chave. Por exemplo, ou estou em esforço para ganhar a minha segurança. E, portanto, tudo isto são sinais que têm que ser interpretados, não é chegar aqui a uma palestra e dar meia dúzia de receitas. Eu sou daqueles que fujo totalmente às receitas e tenho muito cuidado, mesmo quando nas palestras, num público mais alargado, há muita tendência a nós darmos este tipo de exemplos, como estou a fazer agora aqui neste vídeo, mas temos de ter cuidado porque, em primeiro lugar, não leve isto como receita, porque cada caso é um caso diferente e é sempre confirmado através de outros sinais que também acontecem na casa. E, portanto, isto tem que ser visto durante uma consulta ou durante um trabalho. Há alunos meus que fazem um trabalho de um fim de semana inteiro comigo, a tratar só deste assunto, e que é muito interessante porque até mesmo eu já tive casais que vivem na mesma casa a fazer o mesmo curso ao mesmo tempo e parece que estamos a falar de duas casas diferentes, porque são duas pessoas que até estando muito bem ligadas uma à outra, vivem a casa de uma forma completamente diferente. Neste caso havia uma janela que não fechava, a senhora sentia-se muito incomodada por isso, o senhor, para ele era igual, porque ele estar a janela aberta ou fechada era igual. E, portanto, é muito engraçado porque cada um de nós vai buscar os sinais. Neste caso, o sinal era para a senhora e não para o senhor, porque ela é que se sentia incomodada por isso. E, portanto, isto só para chamar a atenção, cuidado com as receitas. Nós, quando escrevemos um livro, temos que dar exemplos, quando vimos fazer uma palestra, temos que dar exemplos que servem para ilustrar aquilo que estamos a falar, mas quem está a ouvir, quem está do lado de lá a ler o livro, não leve tudo como receita, porque às vezes um mau diagnóstico leva a fazer muitas asneiras. O ideal mesmo é procurar alguém entendido sobre o assunto para nos ajudar. É como ir ao médico, eu não me vou automedicar só porque agora dizem que os melhores valores para o colesterol ou para a tensão arterial é determinado valor. Não, eu quando tenho alguma questão, vou pedir ajuda a alguém que perceba de saúde e que me possa equilibrar, não é? Sim. Mas, por exemplo, o facto de uma lâmpada fundir numa determinada visão para uma pessoa pode significar um determinado bloqueio e para outra algo diferente. Pode. Por exemplo, se fundir uma lâmpada no quarto das crianças, e se eu não uso aquele quarto dos brinquedos, quem vai sentir mais isso são as crianças que querem brincar e não têm tanta luz, não é? E, portanto, naturalmente isso vai incomodar mais e vai afetar mais as pessoas que utilizam aquela divisão. Se for no meu escritório, em que só eu que utilizo o meu escritório, aquilo vai-me afetar diretamente a mim e não a outras pessoas. Portanto, também mesmo quando várias pessoas partilham a mesma casa, diferentes zonas são alocadas mais a umas pessoas e menos a outras. Portanto, está a ver já o emaranhado de situações e de que nós fizemos aqui e que se fôssemos só pelas receitas íamos dizer que todos eles padecem dos mesmos males. Sim. E não, temos que triar bastante e por isso é que isto, como tudo, requer muita prática, mas é um mundo fascinante e eu posso lhe dizer que há inclusive pessoas que no dia a seguir a uma consulta destas, isto pode ser tão profundo, que elas até se sentem um bocadinho ressacadas, porque é uma informação muito forte e o tomarmos consciência do que está a passar na nossa casa e o que é que isso pode representar na nossa vida, às vezes não é preciso depois ir arrumar a casa, às vezes não é preciso pôr em prática as orientações de Feng Shui que são dadas à pessoa. Basta a pessoa tomar consciência que há uma área da sua vida que está a ter mais dificuldade, que há outra que tem muita facilidade, mas que há uma que está bloqueada. Basta essa tomada de consciência para a pessoa de repente desbloquear na sua energia e tudo começar a fluir de uma forma mais livre e mais adequada. Perfeito. A título de exemplo, por exemplo, uma pessoa que tem habitualmente ou constantemente a casa desarrumada, significa algo? Sim. O ter uma casa desarrumada, muito desarrumada, muito caótica, equivale quase por extremo a ter uma casa milimetricamente, assim estamos melhor enquadrados. Sim, melhor. Ok. O termos uma casa muito desarrumada, em termos de sintoma, para mim, é exatamente a mesma coisa do que termos uma casa arrumada ao milímetro. As duas são completamente desequilibradas. Okay. Uma casa deve ser vivida e, portanto, deve ter um fluxo natural. Não deve estar tudo certinho ao milímetro, portanto, senão isso também mostra que ninguém vive lá, ou que quem lá vive não vive.
De certa forma, não sei Isto é muito interessante. As casas não são para estar como está na fotografia da revista. As casas são para estarem vividas. Faz todo o sentido que a mantinha que está no sofá esteja mal dobrada em cima do braço do sofá, ou que se mostre que alguém usa aquele sofá. E não para ter as coisas exatamente como estão na fotografia da revista, porque também uma casa precisa de ser vivida. Agora, o arrumado é relativo. A mim, especialmente, que eu gosto das coisas mais certinhas, uma casa um bocadinho desarrumada já me vai incomodar. Mas para outra pessoa que está habituada àquele caos, aquele bocadinho desarrumado até pode ser arrumado mais. Portanto, mais uma vez, eu aqui também fujo da receita e vou ver até que ponto é que aquilo interfere no trabalho da pessoa que utiliza aquele espaço. Quando eu preciso de ir buscar um caixote ou uma coisa qualquer à despensa, eu tenho que arrastar primeiro 10 caixotes para fora da despensa para conseguir chegar àquilo que quero e, portanto, tenho trabalho extra. Ou antes, pelo contrário, apesar de eu ter a despensa com muitas coisas, eu consigo, em 2 segundos, esticar o braço e voltar com aquilo que eu quero. É que eu posso ter aquilo tudo desarrumado, mas se estiver desarrumado à minha maneira, eu consigo, esticando o braço, e buscar aquilo que eu quero e, portanto, funciona. Agora, quando eu tenho um trabalho extra, que é nada funciona à primeira, porque eu tenho que andar à procura das coisas, não sei onde pus a almofada, não sei onde pus o pullover, onde é que estão as canetas, que desapareceram umas canetas todas, aí sim, isso já é desarrumado. Não tem a ver com o desarrumado físico, tem a ver com o desarrumado porque eu perdi o controle da situação. Se eu perco o controle da situação, quer dizer que aquilo está desorganizado, está desarrumado. Se apesar daquilo aparentemente, esteticamente até parece uma bagunça, mas se eu tenho o controle da situação, provavelmente não é arrumado. Portanto, está a ver como é que isto, na teoria é uma coisa e na prática pode ser outra completamente diferente. Sim, faz sentido. Eventualmente, quem tem crianças em casa, como é que poderíamos interpretar uma casa com crianças? Há famílias que gostam de ter uma sala para os adultos, onde as crianças de vez em quando são autorizadas a entrar lá. E há outras famílias que antes, pelo contrário, já começaram a viver a casa como um todo, em que as crianças fazem parte da família e as crianças devem circular por toda a zona da casa. E, portanto, há brinquedos espalhados por todo lado, pela cozinha, pela sala, pelo escritório, que são maneiras de estar diferentes. Agora, independentemente de ser na sala onde os pais também estão, ou ser na cozinha onde os pais estão a preparar as refeições, ou ser num quartinho só para brinquedos, as crianças precisam de um espaço para brincar. Ou é no quarto deles, ou é um quartinho só para brincar, ou é junto à sala, juntamente com os pais. Eles precisam de um espaço. Não podemos estar sempre em cima de uma criança a dizer não mexe ali, não faz isto, não, porque todos nós precisamos de espaço para explorar e para crescer e para desenvolver as nossas capacidades. Portanto, as crianças precisam de um espaço para brincar. Quando nós pensamos num quarto de uma criança, o quarto, se tem uma área suficiente para isso, utilizamos o mesmo quarto para várias áreas, que é uma área só para dormir, outra área só para brincar e outra área até para ele aprender a trabalhar e fazer os seus trabalhos de casa. Quando o quarto é pequenino demais e não consigo ter esta separação destes 3 ambientes principais, então eu tento fazer com que aquele quarto seja só para dormir e depois então tenho um outro espaço, que pode ser a sala ou a cozinha, onde está uma zona de brinquedos para a criança poder brincar. Porquê? Porque eu não quero misturar a energia do trabalho com o da brincadeira e com o do descanso, porque senão a criança, quando está a dormir, está preocupado com o trabalho, com os trabalhos de casa da escola que não fez. Ou quando está a tentar estudar, está preocupado ou distraído com os brinquedos que estão mesmo ao lado. Ou quando está a brincar, de repente não está a desfrutar da brincadeira porque está preocupado também com os trabalhos. E portanto há aqui aquilo que eu chamo de promiscuidade energética. Então mesmo quando a criança tem um quarto que é para tudo da sua vida, é o seu mundo, esse quarto deve ter uma zona só para dormir, outra zona só para brinquedos e outra zona só para trabalhar. Se não for possível fazer isso, então fazemos com que a parte de brincar, ou de trabalhar, ou de estudar, vá para junto da sala dos pais ou da cozinha, para que o quarto seja, em primeiro lugar, para descansar. Alexandre, muito interessante esta partilha. Muito obrigada por esta entrevista. Obrigado, eu estaria aqui mais 3 horas, porque isto realmente é um mundo. Obrigado pela oportunidade e até outra vez. Sim, vai acontecer. Mais oportunidades, com certeza. A todos vocês que nos seguem, se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de colocar gosto e já agora, subscrevam o nosso canal. Até já!